Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Espero que hoje minha voz esteja melhor. Nos últimos vídeos eu fiz um esforço gigantesco para continuar aqui a leitura de pensamentos para mim próprio. Estamos no final do capítulo 11, no item 19. Ele nos deu aqui uma lista de 9 coisas importantíssimas que na revisão eu vou voltar a gente revisar sobre isso, tá bom? Vou voltar a falar. Então, item 19. Há entre todas 4 perversões do guia interior, de que é preciso guardar-se constantemente. Se as descobrires em ti, desfaz-te delas e acrescenta a propósito de cada uma: esta ideia não é necessária, esta outra conduz ao afrouxamento do laço social. Esta que vais exprimir não provém do teu íntimo. Considera que é coisa das mais absurdas. E eis a 4ª perversão, de que te envergonharás. Se a tua conduta marca a derrota da parte mais divina de ti próprio e a sua submissão à parte mais vil, a que está sujeita a morrer, quero dizer, o corpo, com seus grosseiros prazeres. Ou seja, grande perversão aqui é sujeitar a parte divina a que fique escondida, em função de estarmos vivendo para os nossos prazeres, para o nosso corpo, para a nossa personalidade. E ele diz aqui, não afrouxe. Na hora que você perceber em você e eu em mim alguma coisa dessa debilidade, é na hora que a gente tem que cortar, né? Vamos lá, item 20. O teu sopro e todas as parcelas que te estão incorporadas, se bem que tenham uma tendência natural a elevar-se, conformam-se todavia com o plano geral do universo e mantêm-se no seu lugar no composto de que és formado. Igualmente, todas as partes da terra e de água que estão em ti, se bem que solicitadas para cair, erguem-se e permanecem de pé numa atitude que não lhes é natural. Assim, nem os elementos deixam de se subordinar ao todo. Quando um lugar lhes foi designado, violentam-se para o conservar, até que de cima seja dado, pelo contrário, o sinal de dissolução. Não é, portanto, uma infâmia que só a parte inteligente de ti próprio seja indócil e proteste contra o lugar que lhe foi fixado? Entendeu, né? Tudo tem o seu lugar e aí de repente nós, assim tão pequenos dentro dessa grande escala dos universos, né? Ficamos ali querendo impor a nossa personalidade e achar que as coisas devem ser da nossa maneira. Interessante a gente perceber isso, né? Isso que é o ser indócil. E ficamos protestando, rebeldes, né? E aí ele continua. No entanto, não se lhe impõe nenhum constrangimento, não se lhe pede nada mais que o que convém à sua natureza. Mas ela não pode resignar-se-lhe e lança-se no contrário. O movimento que a leva aos atos da injustiça, de intemperança, de cólera, de aflição, de temor, nada mais são que uma revolta contra a natureza. De igual modo, quando o guia interior se irrita com uma conjectura qualquer, presta atenção, hein? É qualquer, gente, olha o detalhe. Abandona também o seu posto. A piedade e o espírito religioso, eis para o que ele foi constituído, tanto como para a justiça. Lembrando que religioso vem de religare, não necessariamente estamos falando de uma instituição, de uma doutrina específica. Essa ligação com o divino. Essas virtudes com efeito são condição de sociabilidade e são mais elevadas que as simples práticas da justiça. Ou seja, precisamos estar aqui atentos ao nosso guia interior, como ele disse antes, cuidado para não nos perdermos nesses atos que são indóceis, que são revoltas contra aquilo que está acontecendo. Oh, meu Deus, desculpa.
Vamos lá. Eu hei de conseguir. Continuamos juntos. E aí, esse movimento que precisamos constantemente estar fazendo, que é utilizar essa nossa parte que ele chama aqui inteligente, a nossa razão, e impor sobre a personalidade essa nossa divindade, para que ela esteja em ação aqui e agora. É o famoso pelas vossas obras vos conhecereis. É em ato, não num pensamento e numa fantasia. Eu sou muito espiritual, mas estou revoltado com aquilo que aconteceu comigo, revoltada com o que aconteceu com meu pai, com a minha mãe, revoltado com o que fazem na política. Veja, não é não ter olhos e ver algumas injustiças, mas é entender que tudo o que está acontecendo por um propósito e queiramos ou não, vamos evoluir. A questão é se pelo amor ou pela dor. Continuando, item 21, que acaba aqui o capítulo 11. Aquele que não determina a sua vida um só e único fim, não pode permanecer o mesmo toda a vida. Mas o que acabo de dizer não basta, se não defino, além disso, qual deve ser esse fim. Fundamental esse parágrafo. Se todos os homens estão longe de concordar em tudo o que, com razão ou sem ela, o vulgo considera como bens, todavia entendem-se sobre certas espécies de bens que são os seus interesses comuns. É preciso fixar como fim o bem da cidade. Está aqui um belíssimo resumo que, novamente, ele está dizendo aquela ideia que precisamos todos trabalhar para o conjunto e ter isso como fim. É um único fim. Se eu tenho isso a cada ação que eu faço, se eu tenho esse princípio, eu sei que tudo que eu faço deve levar ao bem comum, eu consigo, de alguma maneira, me comportar e permanecer sendo o tempo todo este mesmo ser. Claro que a personalidade de cada um que está aqui ouvindo, a nossa personalidade muitas vezes vai se alterando, mas ele está falando aqui da nossa essência. E essa nossa essência, ela tem que ser subordinada, na verdade não é subordinada, é assistida pela nossa inteligência, que escolhe dentre tudo aquilo que podemos ser, dentre tudo aquilo que vamos fazer, qual é o propósito da nossa vida, por que estamos fazendo a ação e cuidamos para que essa ação seja para o bem. E se ela é para o bem, ela é uma ação justa. Continuando aqui só para acabar. Opa, tá faltando uma página aqui, meu Deus. Ui, ui, ui. Vamos lá. Que susto. O homem que dirige para este fim todas as suas iniciativas terá uma conduta sempre semelhante a ela própria e assim será sempre o mesmo. O rato do campo e o rato da cidade, o terror do primeiro e a sua fuga desvairada. Agora ele vai ter várias citações interessantes. Sócrates chamava as opiniões da multidão lâmias, espantalhos para crianças. Nas suas festas, os lacedemônios dispunham à sombra bancos para estrangeiros, quanto a eles sentavam-se em qualquer parte. Sócrates dizia ao filho de Pérdicas para se desculpar de declinar o seu convite, abre aspas, não quero preparar-me um fim lamentável. Entenda-se, não quero em troca de bons tratos não poder pagar na mesma moeda. Quando ele recusava um convite, né? Ele dizia, às vezes a gente pode pensar isso, às vezes queremos tanto receber, se a gente puder pensar, né? Eu não quero dever nada para ninguém, ter que pagar na mesma moeda, mas de fato com uma humildade, não com uma arrogância, é interessante porque a gente passa a ter mais autonomia. Então, ao invés de eu querer que o outro carregue a minha mala,
eu mesma vou carregar. Por exemplo, ter mais independência, né? Continuando aqui, tem outro texto muito bom. Vou acabar um pouquinho mais aqui. Nos escritos de Efésios encontrava-se esta máxima, abre aspas, ter sempre presente o exemplo de um dos antepassados que tenha praticado a virtude, como aqui Marco Aurélio, né? Os pitagóricos prescreviam erguer os olhos para o céu de manhã cedo, a fim de recordar esses seres que realizam eternamente a sua tarefa, sem se desviar da rota, nem variar a disciplina, a pureza, a nudez, porque nada oculta os astros. Isso é uma dica, gente. Pega de manhã cedo. Eu não consigo manter minha cidade alta, minha consciência lá em cima. Eu lembro dos pitagóricos, eu saio na rua, eu olho para o céu e vejo que o sol todos os dias faz o seu trabalho com essa disciplina, com essa pureza. E eu tento fazer o mesmo na minha vida. Vou continuar até para a gente acabar esse item 11 aqui, né? O capítulo. Item 28. Recordar a conduta de Sócrates no dia em que vestiu uma pele de animal, porque Xantipo, sua esposa, né, saíra com o seu vestuário, e o que disse aos amigos que pudicamente se retiravam vendo-o assim ataviado. Então isso aqui é uma lenda que ele está contando, ele não vai explicar, mas se diz que uma vez a esposa do Sócrates levou a roupa dele e ele teve que se vestir com uma pele animal. E aí ele disse, visto-me como uma fera, né? Pois a minha esposa levou o que me faz parecer civilizado. É interessante que essa consciência desse ser animal, né? Claro que o Sócrates tinha isso bastante pacificado, né? Pergunta é, e nós, né? Desculpa. Continuando, item 29. Na arte da escrita como na da leitura, não se pode ser mestre antes de ter sido aluno. Estamos aqui todos aprendendo com Marco Aurélio, né? O mesmo sucede com mais fortes razões na arte da vida. Ou seja, temos ensinamentos, precisamos aprender com eles para depois podermos ser mestres da nossa própria vida e trazer essa chama pequena, né, para outras pessoas também. Para finalizar aqui, nasceste escravo, não tens direito à palavra. O meu coração alegra-se com um bom riso. Podemos pegar essas frasezinhas, algumas importantes aqui, esse exemplo de praticar a virtude que diz aqui, ter sempre presente o exemplo de um antepassado e de alguém presente, ter essa ideia dos pitagóricos de olhar para o céu, lembrar dessa disciplina que precisamos trazer na nossa vida, no sentido de darmos o máximo que pudermos, fazermos o nosso papel, e a gente vai dessa maneira se afastando dessa opinião da multidão que ele chama aqui, espantalhos para crianças, né? É muito bom isso daqui, é aquela ideia, né? Ou você pensa ou você é pensado. No momento que a gente lê esse livro, não é assim simplesmente engolir tudo isso, é ouvir, digerir, trazer para a minha vida, pensar como é que eu vivo o meu estado presente, aonde realmente eu tenho praticado algumas dessas coisas que ele diz, tentar se enxergar, né, com essa nudez, trazer essa disciplina para esse olhar interno de nós mesmos e assim vamos caminhando e tirando um pouco, né, esse animal que está tão escondido dentro de nós, né, para escanteio e fazendo com que a nossa divindade cada vez mais apareça em ato. Beijos para vocês, pessoal. Encerramos então aqui o capítulo 11 e vamos para o último capítulo. Se você gosta do livro, recomenda para as pessoas, lembra de reler com calma. Isso aqui é uma primeira leitura, isso é um livro para a vida inteira. Quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai enfrentando as situações da nossa vida com essa sabedoria. Assim esperamos. Beijos. Bye, bye.